E por falar em oração, aquilo que toca o nosso coração, nos ajuda a viver este tempo bonito para o qual nos preparamos, a festa do Natal. A gente vai falar hoje sobre um símbolo muito especial, muito caro ao nosso coração neste tempo, que é o presépio. E para falar um pouco da simbologia, da tradição do presépio, a gente acolhe com muito carinho o professor Lino Rampazzo, que é professor doutor em teologia e vai nos ajudar a compreender um pouco desta humilde cena, mas que traz uma grande mensagem. Professor Lino, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã. Alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Falando de presépio, partilha conosco um pouquinho qual é a origem do presépio, como que ele surge e entra dentro aí da caminhada tanto litúrgica como da devoção na igreja. Começa com São Francisco de Assis, exatamente 1223. Então, passaram 802 anos. Sim, bem tempo. Ele atende o pedido de um amigo, Giovanni, seria João em italiano, que era da cidade de Greccio, que se encontra mais ou menos a 100 quilômetros de Roma, na Itália Central. E queria apresentar uma cena ligada ao nascimento de Jesus. E São Francisco se encontra com o Papa Honório III para pedir autorização dele. E o Papa autoriza. E daí, muito simples, chama o povo para representar Maria, José, e depois coloca dois animais, o boi e o burrinho, e quer mostrar de uma maneira viva o Jesus que nasce. É interessante ver as datas um pouco da vida de São Francisco. 1223, este presépio em Greccio. 1224, então em Greccio ele se une com o nascimento de Jesus. O ano seguinte, os estigmas que ele recebe, a união com a paixão e morte de Jesus. 1225, passaram 800 anos, ele publica o Cântico das Criaturas. Aliás, no texto da campanha da Fraternidade deste ano, se colocou a imagem de São Francisco de Assis. E o ano que vem iremos lembrar a morte de São Francisco. Então, também colocar no contexto em que ele vive. Ele morre com 44 anos de idade. Sim. Então, queria mostrar para o povo simples o que era o Filho de Deus que se torna homem, que se torna pobre, que se torna um de nós, é o nosso Salvador. Maravilha. Então, assim que nasceu o presépio. Nasce do coração de São Francisco São e hoje Francisco. toca os nossos corações. Nosso, do mundo inteiro. E é importante, né, professor, compreender a importância do presépio, senão algumas pessoas podem tratar como um mero adereço, um enfeite na sala, né, para o tempo do Natal. Não, ele tem toda uma catequese. Por isso que eu te pergunto, qual é o momento certo de se montar o presépio, seja na igreja ou principalmente dentro do lar? Tempo de Advento agora. Né? Então, poderia ser primeiro domingo de Advento, ou o dia da Imaculada Conceição, é outro. E vamos lembrar que daqui a poucos dias tem a novena do Natal, é um outro momento interessante. Aliás, interessante, não vi na Itália, encontrei aqui, a devoção a Nossa Senhora do Ó. Porque por 7 dias, Jesus tem vários títulos, começa a ser chamado o Oriente, o Adonai, o descendente de Davi, o Rei das Nações, o Emanuel. Então, se cantava em latim. O Emanuel. E o povo não sabia o latim. E pensava em Nossa Senhora próxima ao parto, chamava Nossa Senhora do Ó. Então, alguns colocam o presépio a partir dos 7 dias em que tem esta invocação. Portanto, pouco antes do Natal, começa a preparação do presépio. Perfeito. Quando a gente olha hoje os presépios, né, que as lojas vendem, que acaba tendo mais um tino comercial, acabou se colocando muitos elementos no presépio. É claro, é próprio talvez enculturar para a realidade de cada país, símbolos que falam na nossa cultura da fé. Mas quando a gente olha lá para São Francisco, o que ele pensou e desejou ensinar com o presépio, quais são, né, as figuras e os personagens que realmente não podem faltar num bom presépio de Natal? Num bom presépio. É claro, Jesus, em primeiro lugar, ele que é o Salvador. Mas por que ele veio ao mundo? Diante de um sim da mãe dele, Nossa Senhora, o grande exemplo da fé. E depois José,
assustado porque Maria ficou fora 3 meses, voltou grávida. O que aconteceu? Vou me separar dela. E o anjo aparece e diz, não, este é o plano de Deus. Você é descendente de Davi. Você que vai assumir esta família. Você que vai dar um nome a Jesus. És o guardião da família. Estas 3 personagens são as mais importantes. Não podem faltar. Agora, o boi e o jumento. O Evangelho não fala disso, mas tem uma inspiração no início do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, onde se diz que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, mas o povo de Israel não conhece Deus. Então, houve esta inspiração desde o começo. Então, o que significa o boi? O que significa o jumento? Significa a criação inteira que participa e, ao mesmo tempo, o reconhecimento que nem sempre o homem aceita este chamado de Deus. Sim. Então, os animais reconhecem, os homens não reconhecem o seu Deus. Então, até este simbolismo. Perfeito. Bom, para que não seja um simples enfeite. É uma mensagem que está atrás do boi e do jumento. Exatamente. Tem pessoas que, à medida que vamos caminhando no Advento, vão colocando os personagens dentro do presépio. E sempre alguém tem essa dúvida. O que eu faço com os 3 reis magos? Eu já coloco desde o início eles num caminho ao encontro da manjedoura, ou eu deixo para colocá-los apenas no dia da Epifania do Senhor? Padre Camilo, se permite ter um presépio aqui e colocaram os magos no último lugar. Lá embaixo. Lá embaixo. Eles estão caminhando. Quanto demorou? Talvez 1 ano e meio para chegar lá, porque quando Herodes manda matar as crianças de Belém, tinha perguntado antes, quando que vocês viram as estrelas? Então, mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Então, demorou para eles chegarem lá. Então, coloca longe os magos. Depois, espera, Jesus nasce dia 25 de dezembro. Sim. Então, não vai colocar logo o menino Jesus no presépio. Então, deixa Maria, José, e depois começa a uma certa distância os pastores e mais longe os magos, até para lembrar como historicamente aconteceu este encontro. Muitos colocam o anjo, e não pode colocar o anjo Gabriel, que se refere à anunciação a Maria. Sim. Um anjo, não diz um nome, o Evangelho que aparece aos pastores. Isso. E anuncia uma grande alegria. Então, essas são as personagens principais que aparecem no presépio. E tendo essa bonita presença dos personagens, cada um tem a sua participação na história da salvação, acho que o presépio tem que nos ajudar que nós também nos coloquemos nessa cena, né? Eu não sou um mero espectador que vejo e acho bonito, mas como que eu me coloco naquela cena também, aonde o Filho de Deus nasce para pisar nossa terra, assumir a nossa carne, conhecer as nossas dores e nos trazer aí um amor do céu que, se vivido na terra, nos levará também ao coração do Pai. Como que eu posso, então, em minha devoção e também na celebração litúrgica, me colocar como não só um personagem que enfeita, mas alguém que ativamente participa deste nascimento do Cristo? Bom, vamos ver estes personagens que podem nos passar uma mensagem, não? Sim. Lembramos o sim do Filho de Deus. Deus tanto amou o mundo que mandou o seu Filho. Então, temos o maior ato de amor da história, que é a cruz de Cristo, sim, que já começa a ser preparado com a sua vinda num nascimento, num momento difícil. Maria e José não tinham dinheiro para pagar o hotel e o Jesus nasce numa gruta. Depois, nós temos, como lembramos, a fé de Maria, a obediência de José e os pastores, os simples, que vão e que depois de terem encontrado Jesus, anunciam para os outros o que eles experimentaram. E os magos não eram judeus, eram de outros povos, é Jesus que vem para todos. Por isso, é uma mensagem missionária. A mensagem é para todo mundo e nós também temos que anunciar, testemunhar diante de todos. Eu penso que essas personagens são um estímulo para nós reavivarmos a fé. Maravilha. Professor, obrigado pela partilha, pela presença. Que Deus o abençoe sua família. E desde já um santo e feliz Natal, repleto aí da presença do Cristo e por isso repleto de esperança.
Muito obrigado. Natal, que Cristo nasça nos nossos corações. Amém. Amém.